Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Escrever e Viver. Eu vou dar continuidade hoje a uma discussão aqui que eu iniciei um outro áudio falando sobre técnicas de leitura para textos acadêmicos. No áudio anterior eu trouxe uma visão sobre uma leitura prévia necessária para permitir que a gente leia o texto posteriormente, em uma etapa mais complexa, mais consciente e que a gente aproveite melhor, dividindo a leitura pelo menos em duas etapas, como eu proponho aqui, para que haja mais fluidez. Eu trago agora, gente, eu apresentei para vocês algumas ideias em relação a essa primeira leitura, né, para deixar a gente consciente. E eu vou falar para vocês agora sobre essa segunda leitura, que seria aí a leitura mais complexa. Eu já li alguns materiais de alguns autores assim que falam em outras etapas, outros processos mais complexos. Só que a gente, né, o nosso tempo é escasso, então eu dividi a leitura em duas etapas só. E nessa segunda etapa ela é um pouco mais complexa, né? Então, para que ela seja mais proveitosa, é claro que a leitura a gente tem a ver com outros textos que a gente leu ao longo da nossa vida, né? E que a nossa habilidade com essa leitura, ela vai ter relação com isso, com os insights que a gente teve de outros textos, com a maneira que a gente passou, com a maneira que a gente com as habilidades que a gente tem para poder refletir, raciocinar, né? Um processo de aprendizagem, de conectar ideias, como que a gente consegue organizar o nosso pensamento, articular ideias, né? E com que velocidade a gente faz isso também, e também em relação à memória, a organizar e arquivar essas informações. Nessa segunda leitura, gente, depois de terminado esse processo mais superficial de consciência do texto, ligado a identificar, por exemplo, os conceitos chaves ali e inclusive pesquisá-los para facilitar a digestão dessa segunda leitura, a gente pode pensar já nessa segunda leitura, né? É uma volta ao texto depois desse primeiro processo, já consciente, mais ligada à interpretação. É claro que eu acho muito complicado pensar a leitura nessas etapas que eu proponho aqui, gente. Isso que eu proponho aqui é para o pessoal da pós-graduação. Eu acho que é um pouco difícil pensar tudo isso para um aluno de ensino médio, por exemplo, ensino fundamental, assim, porque existem processos, né, para a gente poder adentrar em relação ao conhecimento. E na pós-graduação a gente já está em outro nível, então a gente pode tratar dessas coisas que ainda assim são muito complexas, né? Então eu trago esse áudio aqui para o público mesmo da pós-graduação, que é o meu público em geral. E é um público que me procura, me pergunta muito sobre isso, como desenvolver estratégias de leitura mais eficazes para artigos sem perder tempo, para compor ali o material para pesquisa, principalmente para citações. Então a gente tem que mudar o foco nessa segunda leitura para a interpretação e tomar uma posição a respeito das ideias ali enunciadas e superar a mensagem do texto, né? Então é ler, por exemplo, nas entrelinhas, né? E passar muito além. É importante a gente colocar a lente nesse momento para analisar o tema, né? Então, depois de ter passado por esses instrumentos de expressões, né, usados ali pelo autor, do sentido, dos conceitos, de olhar para o todo, a gente vai adentrando para o tema, para essa segunda abordagem, essa leitura enfocando aí o tema, né? Aí a gente tem que prestar atenção, gente, nesse processo, estritamente ao autor, sem intervir no que ele quer dizer, né? Focando exatamente o que ele quer dizer, é ouvi-lo, e não ouvir as vozes das nossas cabeças ou começar a divagar
a partir das ideias dele para outras coisas muito além, às vezes que nem estão relacionadas com o texto, que é natural ali do processo do pensamento. Aí você também tem que fazer alguns intervalos. Eu sugiro que você coloque alguma guloseima ali para você, ou alguma água ali para não ficar um processo tão para não ser um processo tão doloroso, né? Porque essas leituras na pós-graduação não são fáceis. E nem sempre, gente, o título do texto que você tentou extrair alguma coisa nessa primeira leitura, ele dá uma ideia fiel do tema. Então, às vezes, ele insinua, por associação, analogia, alguma coisa que você vai encontrar lá no texto. Outras vezes não tem nada a ver com o tema. Então, o tema tem uma determinada estrutura. O autor está falando não de um objeto, de um fato determinado, mas das relações entre vários elementos. Além disso, dessa possibilidade, é preciso captar a perspectiva da abordagem do autor, como eu falei, né? E isso vai definir o âmbito do tema, de como o tema é tratado, e limitando também esse tema, porque um outro autor pode tratar o mesmo tema de uma maneira diferente. Você tem que ver a ênfase que esse autor está dando para o texto. E é sobre ele. Na academia, esses vieses são importantes para a gente poder entender o conhecimento, o que uma pessoa está falando, né? E elas são consideradas referências ali, principalmente autores clássicos, assim a gente tem que ter essa consciência. Aí a gente pode perceber a problematização do tema, né? É claro que cada gênero tem uma estrutura, né, gente? Uma dissertação geralmente tem um problema, uma hipótese construída dessa maneira. Aí vem os objetivos, geral, específico, né? E o tipo de pesquisa. Então você já consegue, sabendo um pouco de metodologia, como que o trabalho vai estar organizado. Porque muitos trabalhos são organizados nessa perspectiva, inclusive o sumário, né? Então, você já sabe, e tendo essa primeira leitura, feita essa primeira leitura, isso já vai estar mais claro na sua cabeça. Então, quando você entrar em determinada seção do texto, você já vai estar ali sabendo que vai ter o problema de pesquisa, né? Ou uma problemática de maneira geral, se não for um gênero acadêmico, que a gente pode perceber ali ligada à argumentação, né? É a condição, vamos dizer assim, meio que básica para entender um texto, principalmente textos filosóficos. Aí você pode se perguntar como o assunto está problematizado, né? Qual dificuldade deve ser resolvida. Aqui para uma perspectiva mais do texto geral em si do que para o gênero, né, gente? Porque se você olhar para o gênero, você vai olhar para aquelas estruturas de metodologia científica, problema, hipótese, que eu falei anteriormente. Então, estou falando aqui do texto de maneira geral. Qual o problema a ser solucionado? A formulação de problema nem sempre é clara e precisa no texto, gente. Ela é, em geral, implícita. Aí o leitor tem que desvendá-la, né? Explicitá-la. Isso principalmente em textos filosóficos. Os autores não escrevem aí diretamente dando para o leitor. Você não vai encontrar, infelizmente, textos tão didáticos nesse sentido. Depois de você capturar o problema, aí surge uma outra questão, que é o autor fala sobre o tema, como que responde à dificuldade ao problema levantado? Qual posição que ele assume, que ideia que ele defende, o que ele quer demonstrar, por exemplo, né? E aí a resposta para isso vai revelar a ideia central, a proposição fundamental, né, ou a tese. E aí, que é, vamos dizer assim, a ideia mestra, né, a ideia principal defendida pelo autor. Isso não é tão simples, às vezes, de perceber, porque não é todo texto que é bem estruturado, não é todo autor que tem essa consciência do texto. Então, não é um caminho necessariamente desse jeito. Eu estou trazendo aqui ideias para vocês, mas não esperem essa estrutura desse jeito. Existem muitos textos mal escritos, principalmente na pós-graduação, que você vai tentar aplicar essa metodologia e você vai se frustrar um pouco, vai ser um caminho bem complicado. Então, se fundamente aí de maneira geral no que eu estou falando, para você digerir ali, para não ser tão doloroso esse processo. Para a gente falar em tese, gente, a tese ali do texto, né?
a gente tem que pensar numa proposição, né, numa oração, num juízo completo e não só numa expressão, como ocorre, por exemplo, no caso do tema. A ideia central do texto ela pode ser considerada como uma hipótese geral, vamos dizer assim, do conjunto, da unidade. E aí a gente vai para a quarta questão. Como o autor demonstra sua tese, né? Como comprova sua posição básica e qual foi o seu raciocínio ou a sua argumentação, né? Você não precisa necessariamente, estritamente passar por isso, né, gente? É uma coisa um pouco mais automática no pensamento, mas esse processo é interessante ter ali pelo menos um guiazinho com esses processos que eu estou dizendo para você não se perder nessa leitura, que pode ser muito fácil. Se a gente lê com uma outra lente, a gente se perde muito fácil, né? O raciocínio, a argumentação, gente, é o conjunto de ideias e proposições lógicas encadeadas no texto. E aí, por meio delas, o autor ele demonstra a posição ou a tese, né? E aí tem uma estrutura lógica ligada ao texto, né? Aí você tem que se perguntar também, né, a essa altura, o que o autor quis dizer. Aí vamos dizer o seguinte, você já tenha compreendido, a partir do que eu disse, né, a ideia do autor central, por exemplo, né? Mas autores, principalmente com teor mais filosófico, acadêmicos, por exemplo, eles tocam em outros temas paralelos, assim, e assumem outras posições, né? E aí você algumas pessoas têm um pouco de dificuldade, né? Porque essas ideias são intercaladas, assim, dependendo da linguagem, a linguagem dificulta um pouco também, né? Só que elas não são indispensáveis muitas vezes para o raciocínio. Essas ideias são subtemas, assim, subteses que vão complementar a ideia do autor, né? Principalmente se essa ideia não tiver ficado muito clara. Essa análise ela vai servir de base muito mais, por exemplo, para orientar o seu resumo, gente, ou a síntese do texto, né? Porque também ninguém vai ler desse jeito tão quadradinho assim. Mas você ter essa noção assim de clara o que é uma tese, né? Pelo menos do básico aí, você vai conseguir identificar ali nessa leitura, você vai conseguir internalizar um pouco melhor o conteúdo dessa leitura. Você também consegue fazer um roteiro da leitura, um organograma lógico, né, da unidade, por meio disso que eu estou dizendo aqui. Uma outra etapa importante nessa segunda leitura, que envolve toda essa complexidade que eu estou dizendo, além do que eu falei, é a análise interpretativa, gente, que está além do tema aí, a terceira abordagem aí, é uma terceira lente, aí, vamos dizer assim, que você tem que pensar mediante a situação das ideias do autor. Então, a partir ali da compreensão da mensagem, eu não gosto desses termos de teoria de comunicação, enfim, porque eles já foram superados na academia, mas enfim, eu só estou falando de maneira didática aqui. Aí a gente pode ir para a síntese das ideias do raciocínio e a compreensão do texto mais profunda, né? Interpretar é tomar uma posição a respeito das ideias enunciadas. Percebam comigo que agora a gente está pegando o que o autor diz nesse momento e passando para o filtro dos outros textos que a gente leu e cruzando essas informações, né? Esse processo acontece meio que de maneira automática, assim, quando eu leio, na grande maioria das vezes. Então, se você numa passagem ali não conseguiu ver que não está fluindo, você volta momentaneamente ali no texto e lê de novo. Lembrando que é preciso ter as pausas devidas para... Né, esse processo é um processo muito mais complexo do que parece. Então, você começa a adentrar o pensamento desenvolvido nessa unidade mais geral do autor, né? E verificar como essas ideias expostas na unidade se relacionam, né? E como, ao mesmo tempo, elas também estão ali separadas.
Aí isso é muito interessante para a gente poder, para possibilitar na nossa mente visualizar assim um esqueleto. Por exemplo, uma casa tem quartos, né? Você olha para o todo que é a casa. Dentro dessa casa tem quartos. Então, seriam, grosso modo, essas unidades aí dentro separadamente ligadas ao todo, né? É importante fazer esse movimento tanto do geral para o específico e do específico para o geral. Além disso, a gente pode buscar nessa etapa os pressupostos que o texto implica, né? Que são ideias que não estão ali muito claras, expressas pelo autor. São, vamos dizer assim, princípios que justificam a posição assumida dele, tornando-a mais coerente dentro de uma estrutura rigorosa, né? E aí isso, às vezes, pode não estar ali no texto. Pode ser que isso dependa ali de algum conhecimento que você não tem no texto, né? Mas para os autores, principalmente acadêmicos, gente, não vão escrever pensando nessa perspectiva toda, né? E aí, se você tiver alguma lacuna nesse sentido, você tem que parar e tentar buscar ali alguma solução, né, para aquilo ficar claro. Se você não tiver o feedback ali, dependendo se for um conceito, tentar entender o conceito. É muito bom fazer essas leituras na pós-graduação, por exemplo, em grupo assim, ou então quando elas são levadas, o professor pede para ler em casa e depois elas são levadas ali para a perspectiva do professor, né? E aí todo mundo traz suas dúvidas ali, isso é bem bacana, né? Uma leitura sozinha desses materiais é um pouco mais complexa. Depois dessa interpretação, a gente pode pensar a crítica, gente. E aí não é do trabalho metodológico. Essa crítica é uma tomada de posição, uma avaliação dos critérios para delimitar a natureza do texto. Aí a gente pode pensar, de um lado, essa crítica em relação à coerência interna e de outro lado, por exemplo, a originalidade, a validade, a contribuição que dá à discussão do problema. E depois disso você... Mas isso é bem mais posterior, né? Que é você... Primeiro a gente está aqui entendendo o texto. Mais uma vez, esses processos que eu estou trazendo, gente, são processos muito ligados, assim, categoricamente, a, a elaboração de esquema, de roteiro, né? Você não necessariamente precisa ficar preocupado, bitolado, acreditando que é tudo quadradinho desse jeito. Aqui é uma visão mais técnica da leitura para facilitar, para você não ficar pensando que é para você tomar um pouco mais de consciência, né? E não achar que é uma coisa por osmose, por exemplo. E aí que vigora o problema de muita gente ler e não entender nada, né? Uma outra etapa importante em relação a essas unidades observadas e sobre os problemas, a problemática ali para discussão, uma outra etapa é a problematização, né, dessas unidades observadas. Então, considerando os problemas relevantes para a reflexão, esses problemas a gente pode pensá-los em alguns níveis, por exemplo, os problemas textuais. Aí, por fim, a gente pode pensar, principalmente quando o texto está sendo discutido em grupo ou em sala de aula, por exemplo, é na problematização, mas você também pode fazer isso em nível individual, assim. Acho que o problema vai ser depois responder, né? Se você não tem com quem dialogar sobre o texto, mas você pode perguntar para o seu orientador ou para... Enfim. A gente pode pensar esses problemas no nível textual, os mais objetivos e concretos, e os mais difíceis problemas de interpretação ali, né? E aí você fala lá na hora, em sala de aula, olha, não entendi o que o autor quis dizer com isso. Ou às vezes você não precisa nem falar, o seu colega vai falar e você vai entender depois. Isso já aconteceu comigo muitas vezes na graduação, na pós-graduação. Eu falei de problema anteriormente aqui, só para deixar claro, esse problema, gente, tem a ver com o conflito que provocou o autor para a busca de uma solução, né? Eu estou falando agora de problema numa
numa tomada do sentido amplo, que visa levantar para a discussão e a reflexão as questões explícitas ou implícitas do texto. É interessante separar aqui essa problematização ligada à unidade, né, e ligada ali à análise temática, a problematização geral do texto. Depois dessa etapa, você pode ir para a síntese ali ligada pessoal, para o seu feedback do mundo, ou para a sua perspectiva como pesquisador, né? Então, a leitura bem feita nesse sentido, ela vai possibilitar o pesquisador progredir no desenvolvimento das ideias, gente, para não ficar aquela coisa. Eu já disse aqui para vocês, a leitura não é um processo assim, li, cresci. Aquele discurso da escola muito comum. Ah, não interessa, é só ler. Não, gente, não é só ler. Você tem que saber estruturalmente o que você está lendo, por que você está lendo, tomar consciência disso. E não é ler só um texto, é ler o mundo, é ler a vida. Né? Depois desse processo a gente pode desenvolver esquemas, para organizar melhor o nosso pensamento. A leitura não é do mundo, de nós mesmos, do outro, da vida, da nossa cultura, do nosso planeta, de textos, não é uma coisa tão simplista. Né? Lidar com conhecimento não é uma coisa fácil. Então a gente precisa passar por essas etapas, e essas etapas vão mudando a gente, elas vão desmistificando, gerando também muito conflito com a gente em relação ao cotidiano, ao nosso arredor, ao que nos foi ensinado socialmente, e a gente vai evoluindo também, principalmente se ela é feita de uma maneira organizada, né? Respeitando essas etapas, esses intervalos, né? E a gente tem que tomar o cuidado para avançar propriamente ali, para a gente também não se sabotar nesse processo. Aí a gente também só está perdendo tempo, porque tem muita gente aí que não sabe estudar. Um grande abraço para todo mundo, espero que esse áudio tenha trazido muita reflexão. Até mais. Tchau, tchau. Se precisarem de revisão, gente, os meus contatos estão aqui embaixo.